Alô, pessoal. Dica 30. Eu vou dizer para vocês, talvez essa seja a dica mais importante dessas 30 primeiras dicas que nós estamos dando. Eu falei que não tinha prioridade, não. Por isso que caiu na 30, né? Poderia ter sido a primeira, porque esse é um erro muito grave que muita gente comete. Vamos lá? Nós temos algumas frases assim. Há anos que não vou a São Paulo. Há 10 anos atrás que não vou a São Paulo. Daqui a 10 anos haverá uma grande catástrofe no mundo. 3 frases, né? O problema está aqui. Há anos que não vou a São Paulo. Há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos. E aí? Vamos ver frase por frase. Nós temos há anos que não vou a São Paulo. Veja, não vou. Quando você diz aqui não vou, veja, você está trazendo a ideia de passado. Então nós temos essa expressão A com H, ela vai sempre trazer a ideia de passado. Então se ela já traz a ideia de passado, eu vou colocar um H e ela já traz a ideia de passado. E se eu usar ali há anos, esse A sem o H, ela vai trazer obrigatoriamente a ideia de futuro. Então veja, se eu tenho a ideia de passado, eu vou ter que colocar o A com H. Se eu trago a ideia de futuro, eu vou colocar o A sem H. É uma dica boa essa, hein? Claro, então como é que ficaria essa frase? Há anos que eu não vou a São Paulo. Veja, há anos. Uma coisa curiosa, que às vezes a gente acrescenta aqui a palavra atrás, hein? Veja, se você coloca o A com H, essa palavra atrás não pode aparecer. Porque a gente vê muita gente falando assim, há 10 anos atrás, aconteceu um caso assim. Há 10 anos atrás, você escreveu com H e colocou a palavra atrás. Quer dizer, se o A, ele já dá a ideia de passado, essa palavra atrás também traz a ideia de passado, então seria uma redundância. Então você usaria há anos que não vou a São Paulo. Ah, mas eu gosto dessa palavra atrás. Eu quero colocar a palavra atrás. Aí você tira o A com H, então. Anos atrás, não vou a São Paulo. Tá? Seria uma alternativa. Se você gosta dessa palavra, porque tem gente que gosta dessa palavra. Ah, mas eu quero escrever. Então tira o H, o A com H, né? Seria uma alternativa. Ah, é o caso exatamente aqui. Há 10 anos que eu não vou a São Paulo. Há 10 anos atrás. Veja, se esse A significa passado, e esse A também significa passado, então você tem passado 10 anos passados, não teria sentido você repetir a palavra passado na ideia da construção da frase. Claro, ou você tira a palavra atrás, ou você tira a palavra A. Então, 10 anos, não vou a São Paulo. Então, há 10 anos, não vou a São Paulo. Uma das duas, tá? Seria, então, há 10 anos que eu não vou a São Paulo. Se você quiser colocar a palavra atrás, tire esse A daqui. Que seria uma alternativa, né? Mas alguns brincam que se você colocar aqui a palavra anos atrás, né, você faz uma redundância, né? Anos atrás, né? Para que a palavra atrás? Se a própria palavra já diz, né, que está atrás, né? Seria mais ou menos uma brincadeira que a gente faz, só para a gente não esquecer. Daí a ideia de redundância. E quando a gente diz, ó, daqui a 10 anos haverá, veja que você está trazendo uma ideia de futuro. Se traz uma ideia de futuro, claro, esse A aqui não pode ser com H. Se não pode ser com H, ele vai ter o acento? Claro que não. Não tem sentido esse A com acento. Vai ter uma crase? Claro que não, porque aqui 10 anos também é masculino. E você só pode colocar crase se isso aqui fosse feminino. E aí, como é que a gente faz? A gente tira o H e coloca o A sem crase, sem acento, sem nada. Porque quando a gente escreve o A sozinho, uma das construções com A é exatamente quando ele traz a ideia de futuro. Como aqui você tem a ideia de futuro, daqui a 10 anos haverá uma grande catástrofe. Claro que a melhor frase ficaria assim, daqui a 10 anos haverá uma grande catástrofe. E não tem muito. Essa questão 30 é bom a gente sempre levar em conta, né? São questões importantes e que muita gente, às vezes, por descuido. Porque não é difícil, é muito fácil, mas por descuido, às vezes, a gente erra.
Errar, quando a gente fala, talvez não seja tão grave. O errar é quando a gente escreve. Lembre-se que nós já conversamos sobre isso. Nós temos uma língua falada, que talvez a intenção melhor da língua falada é a comunicação. E na língua escrita, necessariamente, o mais importante não seja a comunicação. Veja que se necessariamente não é a comunicação, então é bom a gente usar a expressão correta. Eu conheci profissionais de todas as ordens. Eu já conheci advogado que fala que eu sou advogado. Eu conheci advogado que fala que ele é advogado. Cuidado, minha gente. Quer dizer, um advogado não deve ser um bom advogado. Eu já vi dentista falar que você tem menos cárie. Menos cárie. Não deve ser um bom dentista. Até um outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.